Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será os teóricos do absolutismo. Vamos analisar o pensamento político de Nicolau Maquiavel. E então, preparados? Vamos lá! Bom, pessoal, vamos agora para os teóricos do absolutismo. Ou seja, esse modelo de Estado absolutista, centralizado, com poder unificado na figura do monarca, ele vai ser defendido. Tá? Eu preciso de teóricos que defendam a minha proposta. A propaganda é a alma do negócio, diz aí o ditado. Qual é o novo negócio? O novo negócio são as monarquias absolutistas. Ou seja, você mantém um rei, mas você centraliza todo o poder na figura do rei. Tá. Bom, então eu preciso de defensores deste negócio. Eu preciso de um marketing, de uma propaganda que visibilize essa ideia. Então vamos visibilizar a ideia do Estado centralizado através de marqueteiros. Quem serão os marqueteiros? Quem serão os defensores deste novo negócio? Olha, você tem grandes pensadores, pessoal. Você tem grandes filósofos que vão sair em favor dessa proposta, que é despótica, que é autoritária, tá? Mas que foi defendida por vários pensadores. Esses pensadores são teóricos do absolutismo. Eu tenho como primeiro teórico, como primeiro marqueteiro, eu tenho um grande pensador chamado Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, pessoal, nasceu na cidade de Florença. Florença é a terra da Renascença. Uma cidade super rica, desenvolvida, uma burguesia super atuante. Muito bem. Só que a Florença de Maquiavel era uma cidade dentro de um território chamado Península Itálica, que ainda não havia sido unificado. O território da Península Itálica, na verdade, ainda não era um país, não era um Estado nacional. Não havia na Península Itálica ainda a ideia de uma monarquia nacional. A Itália, na verdade, ainda era um território dividido em pequenos reinos. O sonho desse escritor, desse filósofo chamado Nicolau Maquiavel, era de estimular o surgimento de um agente político que ele batizou de príncipe. E qual que deveria ser o objetivo do príncipe? O príncipe deveria ser aquele agente político hipotético, o agente político hipotético que costuraria todos os pequenos reinos da Península Itálica em uma só Itália. E para fazer essa costura, para alcançar este objetivo, para alcançar este fim, o príncipe poderia se fazer valer de quaisquer meios. Porque, para Maquiavel, o fim justifica o meio. Qual é o fim? A organização do Estado Nacional Italiano. Qual é o meio? Qualquer um. Então vejam bem, pessoal, na época de Maquiavel, a Itália não existia simplesmente, não existia
o país Itália. Existiam reinos da Itália. No norte da Itália você tem o reino do Piemonte, o reino de Milão, o reino de Venécia, você tem o reino de Parma, o reino de Módena, o reino da Toscana, você tem os estados do Papa, os reinos pontifícios, você tem o reino das duas Sicílias ao sul. Muito bem, então a Itália não existia, existia a Península Itálica dividida em vários pequenos reinos. Já existiam na Europa monarquias nacionais no século XV e XVI, que é a época do Maquiavel. Já tem monarquia nacional em Portugal, monarquia nacional na Espanha, França, Inglaterra, por que não aqui na nossa Península Itálica? Então, por isso, o desejo do Maquiavel era o de estimular a formulação desse agente político, o chamado príncipe, esse ser hipotético. E o príncipe poderia se fazer valer de quaisquer meios. Para quê? Para costurar a Península Itálica em uma só Itália. Porque, para Maquiavel, a unificação da Itália justificaria a utilização de quaisquer meios. O fim justifica o meio. A frase não é dele, tá? Quais são os meios? Aí é que está a discussão sobre o Maquiavel. Maquiavel, apesar de ter esse objetivo, né, de uma só Itália, tá? Ele fala o seguinte: olha, o príncipe pode se fazer valer dos meios do mal ou do bem. Para Maquiavel, não deve existir limites éticos para a ação do príncipe. O príncipe pode se fazer valer dos meios do mal ou do bem. Então, o príncipe, para promover a unificação política do Estado italiano, pode se fazer valer, sim, do uso da violência, da guerra, da repressão, da censura, sem problema. Contanto que, através da guerra, da repressão, da violência, da censura, etc., o príncipe alcance o fim, a unificação do Estado italiano, pronto. O fim vai justificar o meio. A unificação do Estado italiano justifica o uso da força, o uso da violência, o uso da repressão. Bom, é por isso muitos políticos na atualidade se ancoram em Maquiavel, em nome da ordem, fazem uso da violência, do negacionismo, da repressão, da censura, tudo em nome da ordem. Como eu já falei para vocês, pessoal, a ordem é importante, mas a ordem tem que estar de mãos dadas com a liberdade, com a democracia, com a tolerância de pensamento, com o respeito à diversidade. Muito bem. Bom, então, Maquiavel, ele é interpretado dessa forma? É. Mas ele deve ser interpretado dessa forma? Não. Porque ao mesmo tempo que ele fala que o príncipe pode se fazer valer dos meios do mal, ele também fala que o príncipe tem que se fazer valer dos meios do bem. O príncipe tem que ser virtuoso também. São quaisquer meios? Sim, mas não só meios do mal, meios do bem também. Então, príncipe tem que ser virtuoso. A virtude é uma característica daquele que quer governar. Quando ele fala em meios do mal, pessoal, é porque a Península Itálica do Maquiavel é uma Península Itálica mergulhada em guerra. Ele está cansado de tanta guerra. Então, ele fala muito em ordem. Ele fala muito em governabilidade. A paranoia do Maquiavel, pessoal, é governabilidade. Ele não está errado. Não está. Tem que ter governabilidade. Só que, para isso, ele se deu ao luxo de falar em quaisquer meios. Esse é o problema. Porque quando ele fala em quaisquer meios, eu posso ter pessoas autoritárias que justificam o uso da violência e da censura em cima do Maquiavel. Mas o Maquiavel fala em meios do bem também. E aí perguntaram para o Maquiavel: e aí, Maquiavel, é preferível ser temido ou é preferível ser amado? O governante tem que ser temido ou o governante tem que ser amado? Olha, ele falou, olha, os dois. É preferível ser temido e é preferível ser amado. Quando necessário, é preferível ser temido. Então, para Maquiavel, por causa da realidade que ele vivenciava, ele se coloca numa referência de um governo que, de fato, assegure a ordem. Então, é preferível ser temido do que ser amado, se necessário. Não é toda hora, é se necessário.
Só que muitos políticos de hoje, né, acham que ser temido tem que ser para sempre, né? Então é ditadura. Então, esse é o equívoco que se faz com a leitura do Maquiavel. É um brilhante escritor, um brilhante filósofo, tá? Mas que é equivocadamente mal interpretado por muitos políticos que se ancoram em algumas das expressões do Maquiavel para justificar um modelo de Estado ditatorial. Bom, então você tem nesse contexto o Maquiavel tendo como principal justificativa do absolutismo a necessidade da governabilidade. Essa é a palavra-chave para Maquiavel. Em nome da governabilidade, o príncipe pode se fazer valer de quaisquer meios, porque o fim, a governabilidade ao fim, justifica o uso de quaisquer meios. Considerado o pai da ciência política moderna, Maquiavel escreveu a obra O Príncipe. Preocupado em justificar a governabilidade, Maquiavel postulava a inexistência de limites éticos ou morais para a ação do príncipe. Os fins justificam os meios. É importante lembrar que, apesar de defender em seu discurso a utilização de quaisquer meios para a afirmação da governabilidade, Maquiavel lembrava também que o príncipe não poderia furtar-se de praticar o bem, enfocando o virtuosismo como um atributo daqueles que desejam exercer o poder. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre o pensamento político de Nicolau Maquiavel. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar o pensamento político de Thomas Hobbes. Inscreva-se na Espaço e Tempo, a história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Muito